Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente começa aí a nossa disciplina de Química Analítica, do curso técnico de Análises Químicas. Eu sou o professor Elisael e irei conduzir essa disciplina. Então, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Elisael e eu tenho formação tanto em bacharelado quanto licenciatura em Química. O meu bacharelado eu fiz na UFG de Catalão, a minha licenciatura eu fiz pela Unimes, que é a Universidade Metropolitana de Santos. Eu sou especialista em saneamento ambiental e eu tenho mestrado em Química que eu concluí também pela Universidade Federal de Catalão, pela Universidade Federal de Goiás, campus de Catalão. Então, para quem quer me conhecer, essa aí é a minha fotinha. Então, atualmente eu moro em Catalão. Eu trabalho com educação profissionalizante desde 2014, então tem um tempo bom que eu já trabalho atuando com essas disciplinas de Química. Então, eu vou tentar trazer aí a minha experiência para vocês. Então, eu vou começar a nossa disciplina com uma pergunta. O que a gente entende por essa disciplina chamada de Química Analítica? Então, a gente sabe que a Química ela é formada por diversas ciências e uma dessas ciências a gente intitula de Química Analítica. Então, se a gente pegar a palavra analítica, então possivelmente a gente já pode subentender que a gente irá fazer uma espécie de alguma análise. Então, a química analítica ela é a ciência por trás da medição e ela constitui-se uma ciência por ter um conjunto muito vasto de ideologias e metodologias que elas são aplicadas nas mais variadas áreas, de qualquer campo da ciência até a medicina. Quando a gente fala dessa ciência, essa ciência tem duas formas ou duas metodologias que a gente fala de metodologias analíticas. Uma dessas metodologias a gente denomina de análise qualitativa. O que seria uma análise qualitativa? É uma análise onde eu estou estabelecendo que eu quero conhecer a identidade daquela espécie química. Ou seja, quando eu estou fazendo uma análise qualitativa, eu estou querendo conhecer essa identidade. Então, em função de diversas reações, a gente pode chegar aí a encontrar vestígio de diversas substâncias. Então, estabelecer a identidade de uma coisa que está numa amostra é um papel da química analítica qualitativa. Já quando a gente fala de uma análise mais robusta, através de números, a gente está falando de uma química analítica quantitativa, ou seja, essa análise quantitativa ela tem o significado de quali e quanti ao mesmo tempo. Por quê? Além de eu conhecer a identidade do que eu estou analisando, é possível eu determinar a quantidade de uma espécie em relação a um número, ou seja, a gente pode expressar a concentração daquela espécie. Então, a química analítica ela é a ciência da medição. Então, é em função dela que a gente faz as diversas descobertas e por isso que a química ela tem essa vastidão de interpretação. Então a gente pega
todas as áreas da ciência para a gente conseguir aí fazer os processos de conciliação. Então, a imagem aqui que a gente tem à nossa direita, à nossa esquerda, desculpa, é uma imagem de uma análise qualitativa, aonde eu quero, por meio de algumas reações, descobrir principalmente a identidade de uma substância. E a imagem da direita é o que eu tenho uma análise quantitativa. Lembrando que uma análise quantitativa, você já tem a ideia da substância que você está trabalhando e você quer quantificar. Então, uma análise quantitativa, ela vale também por uma análise qualitativa, porque aqui eu já tenho a espécie, eu vou determinar quanto que aquela espécie está presente naquela determinada amostra. Ou seja, uma é a identidade, um símbolo, e a outra é o símbolo e o número. Tranquilo? E aí, a gente acaba entendendo, por meio do que eu acabei de falar para vocês, o papel da química analítica. Então, a química analítica é a ciência da validação. Então, a analítica ela está aplicada na indústria, na medicina e em diversas áreas das ciências. Porque as medidas analíticas elas permitem com que a gente faça na pesquisa uma identificação e uma quantificação. Por exemplo, olha o exemplo chique que eu trouxe para vocês. Uma determinação quantitativa dos íons potássio, cálcio, sódio nos fluidos biológicos permite que as pessoas que estudam fisiologia consigam compreender como que funciona a transmissão dos nossos impulsos nervosos. Olha que interessante, além de eu conhecer a identidade, eu posso avaliar a quantidade que está por trás desse fenômeno de transmissão dos impulsos nervosos que a gente caracteriza como neurosinapse. Então, é extremamente importante essa ciência porque ela é a ciência da validação, ou seja, ela é a ciência que busca entender principalmente o que se tem e quanto se tem. E, em função disso, a gente consegue aplicar esse desempenho da analítica por processos de investigação. Então, todas as metodologias que essa ciência possui, ela vai ter esse papel primordial, que é esse papel de identificar, ou seja, qual é a espécie que está presente, e o papel de quantificar, ou seja, quanto eu tenho dessa espécie em uma determinada amostra. E aí, a gente pode falar dessas metodologias analíticas, dos métodos qualitativos e dos métodos quantitativos. Quando eu falo de uma metodologia analítica qualitativa, como a gente já mencionou, eu faço uma análise para determinar se há presença ou se não há presença daquela substância na minha amostra. Ou seja, eu quero investigar se possui ou não. O quanto tem, ou seja, a quantidade, o número, ele não me interessa. Para mim, me interessa saber se tem presença ou se tem ausência. E agora eu vou trazer um exemplo contextualizado da química analítica dentro, por exemplo, de uma estação de tratamento de água. Quando a gente faz os processos de tratamento de água, o que a gente costuma fazer? A gente faz uma junção de processos físicos, químicos e
físico-químicos e a gente faz o processo de purificação da água. Então, uma das etapas de validação se essa água é potável ou não é a investigação dos micro-organismos. E aí a gente tem metodologias analíticas qualitativas para a identificação desses micro-organismos. Por exemplo, o método, um meio de cultura chamado McConkey. O McConkey ou o verde brilhante, eles são extremamente específicos para crescimento de algumas bactérias. Principalmente o McConkey, ele serve para a gente identificar a presença da bactéria E. coli. Ou seja, a minha ideia é que o quê? Que quando eu faço análise na água tratada, eu tenha ausência desse tipo de micro-organismo. Então eu preciso comprovar que o meu sistema ele é eficiente para o tratamento de água. Então essa metodologia analítica qualitativa ela vai investigar se aquele processo ele tem a presença ou ausência daquele micro-organismo que é a Escherichia coli. Já quando eu falo, nessa metodologia qualitativa, eu tenho alguns princípios que a gente busca para conseguir entender todos esses fenômenos. Esses princípios são utilização de métodos químicos, ou métodos físicos, ou métodos físico-químicos. Por exemplo, pegando o caso da E. coli, o meio de cultura tem o quê? Nutrientes específicos para crescer aquele tipo de micro-organismo. Então, se eu não conseguir destruir todas aquelas bactérias da classe da Escherichia coli, que é do grupo coliformes, a gente vai ter a presença dela. Então, o método químico, o que ele é? A gente está estudando um elemento ou um íon e ele vai ser transformado em um composto que tenha características que eu permita dizer que aquele composto realmente é o que eu estou usando. Então, vamos pegar o nosso exemplo da E. coli. E. coli no McConkey gera colônias vermelhas. E isso significa presença desse tipo de micro-organismo. Então, lá tem os elementos ou os íons específicos que a bactéria vai se nutrir e, em função dessa nutrição dela, vai acontecer transformações químicas. Ou seja, substâncias vão ser transformadas e vai fazer com que as colônias vão surgindo. E as colônias elas vão ter aquela característica de rosado. E aí eu tenho um princípio qualitativo, que é a identificação daquele elemento. Então, o método químico são reações que eu consigo compreender de uma forma clara e exata que eu estou utilizando uma coisa que é extremamente conhecida. O método físico ele vai ser baseado em alguma propriedade que essa substância possua. Por exemplo, olha aqui a luminescência. Então, se eu estou utilizando um parâmetro que faz com que eu tenha uma característica física que seja a luminescência, eu vou estudar qualitativamente a presença daquele material em função dessa propriedade. Já quando eu falo de um parâmetro físico-químico, é o que eu estou utilizando um fenômeno físico para desencadear o que vai acontecer com a reação analítica. Por exemplo, formação de precipitado, mudança de cor, geração de calor. Então, esses componentes, eles vão integrar essa análise da identidade.
Então é eles que vão me confirmar a presença ou a ausência de alguma substância. E quando a gente fala dessas reações qualitativas, a gente tem duas formas de ter essas reações, que a gente chama de via úmida e que a gente pode chamar de via seca. Quando a gente tem uma análise por via úmida, geralmente o nosso estudo vai ser por meio de soluções, ou seja, a gente vai ter reações em soluções aquosas ou em um determinado solvente para que aconteça essas reações. Ou a gente pode ter a via seca, que vai acontecer aí em função da mudança de algum dos reagentes em função de uso de temperatura, ou seja, aquela substância ela vai ser analisada no estado sólido. Por exemplo, vocês já viram lá na disciplina de Química Básica 1, que é o fenômeno da transição de cor. Ou seja, quando a gente coloca lá qualquer um dos metais ou alguns elementos, eles acabam adquirindo cor aí em função da temperatura da chama. Ou seja, acontece processos de transições eletrônicas. Então, isso é uma análise via seca. Já a outra imagem é uma análise via úmida. Então, para a gente finalizar a aula, a gente também precisa compreender os nossos fenômenos quantitativos. Porque os fenômenos quantitativos, eles vão associar a identidade de algo que eu já conheço e, em função disso, eles vão relacionar essa identidade com uma quantidade. Ou seja, a gente vai utilizar os resultados em função de alguma unidade que expressa o quê? Massa ou volume daquela substância, e isso vai trazer aí uma importância para a gente saber o quanto a gente tem. Pegando o exemplo da bactéria, a gente viu que tem a presença da E. coli lá na nossa plaquinha de Petri. A gente pode fazer o quê? Quantificar quanto que eu tenho de Escherichia coli naquela plaquinha de Petri. Aí a minha análise largou de ser qualitativa e se tornou o quê? Quantitativa. E aí os nossos métodos quantitativos, eles são muito variados. A gente pode ter os métodos gravimétricos, que a gente usa a mufla, e a mufla, em função da temperatura, vai fornecendo reações aí de decomposição e a gente consegue chegar em um estado mais estável para um determinado material. A gente tem as análises volumétricas, que são as análises clássicas, além da gente ter as eletroanalíticas, que a gente acopla aí um pHmetro ou um condutivímetro, que a gente vai medir uma propriedade física ou fisicoquímica de uma das espécies, e a gente pode utilizar aí o espectrofotômetro. Então a gente analisa no espectrofotômetro a interação da luz com essas diversas substâncias. E aí, essa análise quantitativa, ela me fornece um número. Só que essa análise ela é muito mais rigorosa. Por que ela é rigorosa? Ela tem uma série de etapas que a gente necessita seguir para que a gente consiga ter uma validação daquela informação que a gente está passando. Igual eu falei para vocês, a gente identificou a Escherichia coli, tem uma metodologia específica para mim quantificar a quantidade de Escherichia coli que tem ali naquela plaquinha de Petri. Então a gente tem que fazer uma metodologia, ou seja, a gente tem que seguir um procedimento de operação padrão que a gente garanta que sempre que eu fizer aquela mesma análise ou que eu analisar aqueles mesmos componentes, eu consiga chegar sempre em determinados resultados.
Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula. Então, a analítica, ela é uma disciplina extremamente fervorosa que traz aí alguns pensamentos e ela é extremamente importante aí no nosso meio profissional. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.